Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindo, irmãos e irmãs, aqui para o nosso encontro. De graça recebeste, de graça deveis dar. Nesse trecho, Jesus está falando que a messe é grande, precisa de operários. Jesus está escolhendo os apóstolos e está enviando os seus apóstolos para trabalhar na implantação do reino de Deus. Nós somos privilegiados porque participamos desse projeto. Somos nós hoje os evangelizadores. Nós somos apóstolos, somos igreja, santo padres, os nossos bispos, os nossos sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas e todo o povo de Deus, todo batizado, tem a mesma missão de ser um operário nessa grande messe que é o mundo. E até poderia dizer assim, a igreja está no mundo? Não. A igreja está para o mundo. Em que sentido? No sentido de que ela é, então, a fonte de onde o mundo pode receber a vida. De graça recebestes, de graça deveis dar. Interessante que Jesus vai dizer assim, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, curai os doentes. Como estes sinais até hoje acompanham os pregadores. Porque até hoje essa palavra viva, Jesus Cristo, continua se manifestando no meio de nós. E nós somos testemunhas de tantas graças incontáveis que Deus opera no mundo hoje. Através de quem? De mim, de você. Nós, pobres batizados. Interessante que Jesus transmite essa sua força operativa para os seus discípulos. Os discípulos, por sua vez, para os bispos para os sacerdotes, etc. E até hoje essa transmissão vai acontecendo e todas as graças vão sendo realizadas conforme a palavra de nosso Senhor, a palavra viva. Aqui eu quero abrir um parêntese, um pensamento apenas para comentar. Eu fico pensando naquelas pessoas, quando ouço falar, por exemplo, nos grandes eventos. Nada contra isso, a questão de cobrança, no sentido de que todo evento tem um custo e precisa se cobrir aquele custo, então precisa se cobrar algo. Mas eu fico pensando, e quem não pode pagar para estar num evento que vai ser uma bênção, que vai ser realmente maravilhoso? Apenas um pensamento aqui que eu partilho com vocês, apenas um questionamento. Eu, particularmente, eu penso, quando eu vejo sair lote 1, lote 2, isso e aquilo. E quem não pode estar presente porque não tem dinheiro? Um questionamento que a gente faz. Porque de graça recebestes, de graça deveis dar. Como marcar com os custos? Não sei. Mas é preciso se questionar sobre isso. Sobre aqueles que o dinheiro pode excluir. E aí? Mas voltando para nosso caminho de hoje aqui, todo batizado, todos são convidados a se dar. Esse dar de graça é, na verdade, se dar. Como? A partir dos dons que você tem. A partir das graças que Deus te deu, você pode servir a construção do reino. E você não deve se omitir nesse sentido. Porque se você canta, cante para a maior glória de Deus.
Se você prega, pregue a palavra de Deus com fidelidade. Seja qual for o seu dom, use-o para a maior glória de Deus. E mais, não esconda, não guarde, porque não faz sentido ficar guardado o que você recebeu para o outro, não para você mesmo. Quando Deus olha para o mundo, para o nosso planeta Terra, e vê toda a humanidade, Ele distingue entre toda a humanidade um povo. Que povo é esse? Os batizados. Os batizados acolheram a proposta de Deus e estão fazendo uma caminhada para o céu, graças a Deus. Mas não é só isso. Quando Deus olha lá aquele povo batizado e chama meu povo eleito, não que os outros não tenham sido escolhidos também, mas que é preciso que nós aqui, os que já batizados, tenhamos a coragem de ir anunciar essa mesma luz que recebemos, essa mesma graça que recebemos, àqueles que ainda não conhecem Jesus, que ainda não receberam. Porque entre os que não receberam Jesus, não acolheram, ali também existem eleitos. Então Deus quer olhar do céu para a terra e ver uma humanidade salvada a partir de nós que acolhemos a salvação. Veja que bonito, que belíssima é a nossa vocação, é a nossa missão. Ir ao mundo para dizer ao mundo que existe um Deus que ama, que perdoa, que acolhe. Essa é a nossa vocação. Com certeza, se a gente fizer isso, a rebanhar almas para Deus, cada vez que nosso Senhor olhar para a terra, Ele vai ver esse número aumentando. Ele vê, o meu povo eleito está crescendo. A rigor, todos são chamados, mas o ir é preciso ser livre. Mas como virão se não houver quem anuncie? E quem deve anunciar? Todo batizado. Toda pessoa batizada deve ser o anunciador da verdade do reino de Deus. Então aqui não se trata de um benefício que exclui os outros. Não. Porque todos são chamados. E de graça recebemos, de graça nós devemos dar. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.